Quem está alegre com o Senhor, diga amém. Pegue a sua Bíblia sobre o seu banco, meu irmão. Vamos abri-la. Na carta do apóstolo Pedro. Louvado seja o Senhor. A Ele a glória, a Ele louvor. Capítulo de número 2 da primeira carta. Eu gostaria de usar esse versículo como um versículo chave. Carta do apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 2, e o versículo de número 9. Aleluia. Quem já está sentindo a presença do Senhor aqui nesse lugar? Eu vou até retroceder um pouquinho, porque esse texto é tão precioso, irmãos, que eu sempre menciono esse texto, e às vezes eu não falo a referência. Então eu vou ler ele a partir do versículo de número 3. Se é que já provastes que o Senhor é benévolo, chegai-vos para Ele como uma pedra viva, reprovada de fato pelos homens, mas eleita por Deus e preciosa. Porque vós também, como pedras vivas, sois edificados uma casa espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Mencionei no início do culto isso. Porquanto também a Escritura contém: eis que ponho em Sião a principal pedra angular, eleita e preciosa, e aquele que nela crer não será confundido. Assim para vós os que crerdes, ele é precioso, mas para os desobedientes, a pedra que os construtores reprovaram, essa mesma foi feita a pedra principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, também para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados. Mas vós, aleluia, vós sois uma geração eleita, a outra tradução, escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, Jesus. Feche os teus olhos, recline a tua fronte mais uma vez. Pai de amor, graça, bondade, misericórdia, e eu te louvo, Senhor, porque Tu és, Senhor, o nosso Salvador. Tu és a nossa rocha de esquina, a nossa pedra angular, pedra que os construtores rejeitaram, Senhor. Mas, Senhor, todo aquele que em Ti crê, todo aquele que em Ti confia, ele não é confundido, Senhor. Não, pelo contrário, Senhor, ele é edificado, inabalável, Senhor. E ele é forte, sólido, estruturado para suportar, Senhor, as provas do tempo presente, Senhor. E nós Te glorificamos e exaltamos o Teu nome. Amém e amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Sei que o nosso tempo hoje é um pouco reduzido devido à nossa celebração também de Santa Ceia, mas eu gostaria de deixar uma meditação, uma breve meditação nas Sagradas Escrituras para a vossa edificação espiritual, aproveitando o culto de Santa Ceia, para vos lembrar e exortar acerca daquela preciosa vocação a qual Deus os tem chamado. Você sabe que você vai encontrar, e se você quiser pode abrir a sua Bíblia no texto que está em Levítico.
capítulo 14, será o texto base desta palavra. Nesse texto de Levítico 14, você vai encontrar a chamada unção do leproso. A unção do leproso, você vai encontrar apenas nesse texto de Levítico. Você não vai encontrar uma referência explicando o processo, senão nesse capítulo. Você vai encontrar uma referência indireta de Jesus, quando Jesus ele sara um leproso, e ele fala a seguinte expressão: vai e apresenta-te ao sacerdote. Ele não menciona a unção do leproso, ou o rito de purificação do leproso, mas ele está indiretamente referendando para que o leproso vá e cumpra o rito com o qual a lei manifestou, para que o leproso pudesse, através desse processo, acessar novamente o convívio social dentro da casa de Israel. Quem entendeu, diga amém. Há mais duas unções específicas nas Sagradas Escrituras no Antigo Testamento. As outras duas unções que você vai encontrar no Antigo Testamento é a unção do sacerdote, quando Arão, irmão de Moisés, lá ainda no livro do Êxodo, é ungido juntamente com os seus filhos, casa sacerdotal. Todos os utensílios e as roupas sagradas com as quais Arão e seus filhos cultuavam a Deus no rito mosaico, foram ungidos com óleo santo do Senhor, com azeite batido. Quem tem participado das lives de estudo bíblico já sabe que o azeite batido é aquele azeite que é produzido pelas azeitonas na primeira moedura. Quando as rodas passavam por cima das azeitonas, elas liberavam o primeiro azeite, e aquele azeite era apartado, era separado para o serviço santo do Senhor, para as luminárias do tabernáculo, para o azeite da unção, para também especiaria do incenso aromático que era queimado sobre o altar de ouro. Ou seja, aquilo que eu e você fazemos na obra e no reino de Deus deve estar em primeiro lugar. Eu não vou apresentar a Deus a sobra, eu não vou apresentar a Deus aquilo que me resta, eu vou apresentar a Deus aquilo que eu tenho de melhor. Outro exemplo profundo para você entender isso, quando se falava, quando pobre, porque Deus, irmãos, não faz acepção de nenhuma classe social. A Bíblia é tão inclusiva, mas não inclusiva do jeito que estão pregando nos nossos dias. Inclusiva no sentido de que agrega a todos e não dispensa ninguém do seu sacrifício, não dispensa ninguém da sua adoração, não dispensa ninguém do seu serviço santo, que até os miseráveis, aqueles que eram os menos abastados dentro da casa de Israel, que não poderiam oferecer um novilho, porque o novilho custava muito dinheiro, não poderiam oferecer um cordeiro, porque cordeiro também custava dinheiro, e também não eram tão abastados para comprar uma pomba rola ou caçar, porque no tempo do sacerdócio de Moisés não se comprava o sacrifício como no tempo de Jesus. Só fazer um parênteses aqui, por isso que Jesus entra com uma zorrague e ele começa a bater nos cambistas dentro do templo. Por quê? Porque em vez de trazer o seu sacrifício da sua casa, do melhor da sua casa, os filhos de Israel começaram a ir para o templo, comprar a oferta e apresentar no altar do sacrifício. Ei, meu irmão, Deus não precisa de oferta comprada, Deus precisa de oferta voluntária. Quem está entendendo aqui? E é tão interessante que os miseráveis, no sentido daqueles bem pobres dentro da casa de Israel, o Senhor dizia: vocês têm que trazer uma medida de flor de farinha. Não é flor da farinha lá, meu irmão, é que o termo flor de farinha era o trigo mais especial que existia, era a farinha mais refinada que existia, a melhor farinha. Aleluia. Você está entendendo, meu irmão? O que você apresenta para o Senhor não deve ser sobra,
não é sobra do seu tempo, não é quando dá, não é quando eu tiver. Irmãos, isso não existe para Deus. Por isso que até hoje muitas pessoas não conseguem ter um relacionamento verdadeiro, autêntico com Deus, porque não entende que Deus não quer a sua sobra, Deus quer o seu melhor. Se der hoje eu vou ao culto, se der hoje eu vou fazer a oração, pastor Daniel, se der hoje eu vou fazer um jejum ao Senhor, se der hoje eu vou participar do estudo bíblico, se der hoje eu vou participar da assistência social. Não, meu irmão, então nem faça, nem te envolva, porque Deus não aceita obrigações, Deus aceita ofertas, e ofertas é presente, e a gente só dá presente para quem a gente ama. Quem entendeu, diga amém. Vou dar uma dica aqui para você, meu irmão. Se você está recebendo pouco presente, é sinal que você é pouco amado. Já tem gente fazendo conta de cabeça. Quem está entendendo, diga amém. Eu tenho alguns pastores, entre eles o pastor Daniel, que sempre me presenteiam. Tem um pastor mesmo, Daniel, que ele sabe que eu gosto de livro. Toda vez que eu o visito, eu vou lá no gabinete dele, ele abre o armário dele e diz assim: pensei em você, e me alcança um livro. Eu nem peço, né? Tem um pastor, outro pastor amigo meu, que vocês veem um quadro ali nas minhas transmissões no gabinete da igreja, que ele é um pastor amigo meu, que eu fui lá no gabinete dele, e ele disse para mim: escolhe um dos meus quadros. E eu achei aquele lindo, né, irmãos? Eu quero aquele ali. Então leva, é seu. Quem entendeu, diga amém. A mesma forma é o seu relacionamento com Deus. Se você ama a Deus e você presenteia pouco Deus, irmão, quem está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Segunda unção que você vai encontrar então é a unção do sacerdote no Velho Testamento. A terceira unção que você encontra no Antigo Testamento é a unção de rei. Lembram de Saul? Lembram de Davi? A unção de rei é uma unção de capacitação e de autoridade de governo, que Deus derramava sobre os escolhidos que iam governar a casa de Israel. Por isso se chamava ungido do Senhor. Vou dar um exemplo para você entender isso aqui nessa noite. Às vezes o ungido, que foi ungido do Senhor, é diferente de ungido no Senhor. É ungido do Senhor, ou seja, alguém que foi escolhido, derramado o óleo sobre a sua cabeça para governo. Então cuidado quando você for falar de alguém que recebeu uma unção do Senhor. Pastor, mas aquele cara está em pecado, aquele cara está fazendo isso, está fazendo aquele outro, aquele cara está com a vida toda errada, toda torta. Irmão, ele está na mão do Senhor. Ele prestará contas ao Senhor. Então não empreste a sua boca para o adversário usar como instrumento de murmuração contra alguém que foi ungido do Senhor. Você lembra de Davi, irmãos? Saul já estava até endemoniado. O Espírito do Senhor já havia se retirado da vida do rei Saul. E Saul era um endemoniado, porque onde não está o Espírito de Deus, está o espírito do anticristo, diz a Bíblia. Está ali então um demônio na vida de Saul. Agora a pergunta é: ele deixava de ser ungido? O que você acha, irmão? Quem lembra de Davi lá na caverna de Adulão? Quando está Saul dormindo, e o companheiro de Davi diz: olha aqui, irmão, tem gente, Deus já até fez uma curva na mensagem aqui, mas vou falar. Tem gente que usa até o nome de Deus, irmão. O servo de Davi disse assim: o Senhor tem entregado Saul nas tuas mãos. Davi olha para ele e diz assim: eu?
Vou tocar no ungido do Senhor? Tem gente aí, irmão, que está tocando nos ungidos do Senhor, que vão dar conta. Ah, pastor, mas estão em pecado. Eles estão na mão do Senhor. Eles darão conta diante do Senhor. Eles prestarão em juízo diante do Senhor. Agora eu e você, meu irmão, vamos permanecer no lugar que o Senhor tem nos chamado. Não empreste a sua boca para ser instrumento do inimigo, para se levantar contra o ungido do Senhor. Quem entendeu, diga amém. Se não dá para dar glória a Deus, irmão, diga misericórdia. Oh, santo és tu, Senhor. Se você não concorda da maneira, se tem alguém que congrega com algum desses ungidos do Senhor aí, que você não concorda com o jeito que o ungido do Senhor está agindo, sai de lá, irmão, mas não murmura dele, não. Sai do meio dele. Quem está entendendo? Porque quem ungiu foi o Senhor. Então a unção de rei era uma unção de governo, de capacitação. Enquanto Deus quisesse, Saul não saía do trono. E é tão verdade, irmãos, que levou em torno de 15 anos da unção de Davi até Deus remover Saul. Porque a Bíblia diz que quem coloca reis e tira reis é o Senhor. Não é a minha vontade, não é a sua, é a vontade do Senhor. Amém? Trazendo isso para o contexto espiritual das nossas vidas. Você vai ver que a unção do leproso, irmãos, é uma unção de purificação, símbolo do perdão de Deus para as nossas vidas. A unção de sacerdote é a unção de capacitação para a prestação de cultos e louvores ao Senhor. A unção de rei é uma unção para poder e autoridade. Vou trazer isso para nós. Se você prestou atenção, meu irmão, no texto de Pedro que nós lemos nessa noite, como um versículo chave, eu ia ler um versículo, mas eu li o texto inteiro ali praticamente, mas no versículo chave, que é o versículo 9, a palavra nos diz que Deus nos escolheu como sacerdócio real. Nós temos as duas unções, de sacerdote e de reis. Se você prestou atenção no texto um pouco adiante, vai ter que Ele nos elegeu reis e sacerdotes. Pastor, mas e a unção do leproso na nossa vida? Sabe, irmão, você era, eu era, nós éramos. Qual é o verbo que eu utilizei aqui, irmãos? Pretérito perfeito. Você era e eu era pecador. Nós tínhamos a lepra do pecado em nossas vidas. Você sabe que a lepra é uma doença silenciosa. É tão verdade isso, que, irmãos, que no século passado e retrasado, havia, por exemplo, nas nações, na Inglaterra havia muito, nos Estados Unidos havia muito, os chamados leprosários. As pessoas que tinham lepra, por causa que a lepra era extremamente contagiosa, elas eram separadas para não conviver em sociedade. Por exemplo, na casa de Israel, a lepra não podia estar dentro do arraial. Os leprosos eram retirados, ou para lugares de refúgio, ou para cavernas, longe do arraial, longe das cidades. E se porventura um leproso, que ele era facilmente identificado, porque o cheiro que inalava do leproso, por causa que era a putrificação da carne em vida, ele já não tinha mais sentidos. A lepra começava a afetar principalmente o sistema nervoso. O leproso não sentia mais dores. Às vezes podia, por exemplo, cair um pedaço da sua carne putrificada e ele não sentia absolutamente nada. Por isso eles eram afastados. E quando uma pessoa identificava, por quê, pastor? Como é que se identificava? Pelas faixas que eram envoltos, por exemplo, nos braços, pernas, no rosto, nas orelhas, no nariz. Porventura, muitas vezes o leproso, a cartilagem do nariz era comida e o seu nariz caía literalmente.
Oh, irmãos, e era uma doença silenciosa. O que eu quero falar aqui para você nessa noite, o pecado que corrói o ser humano, pastor Daniel, é uma doença silenciosa. As pessoas não estão sentindo. O pecado vai tirando as nossas terminações espirituais, nervosas, e nós já não sentimos o pecado agir muitas vezes em nossa vida. Nós não sentimos o pecado nos rodear mais. O pecado já não está fazendo mais nós nos sentirmos mal, e a Bíblia diz que o pecado tem que fazer você se sentir mal. Quando um pecador que é tocado pela ação da palavra de Deus, a Bíblia nos diz, irmãos, que gera-se contrição. O que é contrição? É um sentimento de tristeza por haver pecado contra Deus. Hoje as pessoas não estão sentindo mais tristeza por pecar. O pecado tem se tornado natural. O que é isso, pastor? É uma lepra dos nossos dias. Estão caindo as partes do nosso corpo espiritual e nós não estamos sentindo nada. Pastor, existe uma galeria de pecado na Bíblia? Uma vez chegou um irmão para mim e perguntou: pastor, a igreja tem por acaso um regulamento interno? Porque no regulamento interno de algumas denominações existe uma lista de pecados. As pessoas querem regulamentar o pecado. As pessoas querem que haja uma lista nominativa de pecados. Por quê? Porque se o pecado que ela deseja praticar não estiver na lista, ela entende que ela está livre para pecar. Ei, meu irmão, se existe na Bíblia uma lista, uma galeria de pecados, está na carta aos Coríntios, se não me trai memória, capítulo 10, e está na carta aos Gálatas, capítulo 5. Mas a pior coisa, e aí você vai entender o que eu estou querendo dizer para você: o que contamina o homem não é o que vem de fora para dentro, mas é o que está de dentro e sai para fora. Jesus mesmo disse que o que contamina o homem está dentro do seu coração, que é os adultérios, aleluias, ou as roubadices, a glutonaria, ou, meus irmãos, a fornicação, ou e tantas coisas que Jesus cita ali aos seus discípulos. E estas coisas ainda continuam sendo pecado. E essas coisas ainda continuam a afastar você de Deus. E sabe quando um leproso vinha enfaixado, eles começavam a gritar: imundo, imundo. E eles se afastavam. Mas quando... É uma coisa tão interessante, eu recomendo você ler o livro de Levítico capítulo 14. A lepra era uma doença incurável, assim como o pecado é incurável. Como assim, pastor? Você já vai entender. Moisés escreve o rito de introdução do leproso à casa de Israel, por causa que começou a aparecer pessoas miraculosamente limpas da lepra. Ela estava leprosa, daqui a pouco ela se olhava e ela não estava mais leprosa. A Bíblia não explica como isso acontecia. Então Moisés, para introduzir, ele criou um processo. A salvação é um processo, irmãos. E a Bíblia diz aqui, irmãos, que o leproso que se achasse limpo, ou seja, que não houvesse mais manchas brancas sobre a sua pele, que era o processo inicial da lepra, ele deveria se apresentar ao sacerdote. Ele deveria levar ali com ele, se você pegar o capítulo 14, versículo de número 1, diz assim: o Senhor falou a Moisés dizendo: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, e ele será trazido ao sacerdote, e o sacerdote sairá do acampamento, e o sacerdote o examinará, e eis que se a praga de lepra estiver curada no leproso, então o sacerdote ordenará que ele tome para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas, limpas, que eram 2 pombas rolas, madeiro de cedro, escarlate e isopo.
E sabe o que se fazia? Pegava aquelas 2 aves e ia a um ribeiro de água corrente, como o ribeiro de Quirite, por exemplo, de Elias. Ali se sacrificava e coletava-se o sangue daqueles animais. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há purificação de pecados. Hoje você não faz mais isso. E sabe o que ele fazia? Ele ia lá, ele tinha que raspar todo o pelo do seu corpo, cabeça, pernas, braços, todo o pelo que ele tivesse ele raspava, e ele era examinado pelo sacerdote. O sacerdote, não encontrando nele nenhum tipo de mancha branca, que era o sinal inicial da lepra, ele pegava e molhava o seu dedo naquele sangue e aspergia 7 vezes sobre o leproso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 é um número de obra perfeita. Sabe a sua lepra do pecado, irmão? Jesus cravou lá na cruz. Ele derramou o seu sangue e aspergiu através de uma obra plena, completa e poderosa para apagar o teu pecado. Se você ler Hebreus capítulo 8, 9 e 10, você vai ver a obra perfeita de Cristo, quando Ele dá a entender, o escritor aos Hebreus, Ele sobe ao tabernáculo celeste, e Ele apresenta o seu próprio sangue, aspergindo sobre o altar de ouro. É a mesma tipologia, é a mesma experiência. A obra de Jesus é perfeita, completa. A obra que Jesus faz de apagar o seu pecado, de purificar você, é perfeita. A Bíblia diz que o Senhor lança os nossos pecados quando nós nos arrependermos, porque não existe, ei meu irmão, não existe obra de purificação sem arrependimento. Não existe obra de perdão de pecados sem arrependimento. Como é que começa a nossa obra de purificação, a unção de leproso sobre a nossa vida? Numa consciência que somos pecadores e que necessitamos de um Salvador. Com isso gera-se contrição, e eu falei contrição, tristeza por pecar. Quando nós temos a contrição em nosso coração, então a contrição gera arrependimento. E arrependimento, irmãos, não é um sentimento de culpa. Arrependimento não é um mero sentimento de fracasso. Um sentimento de culpa é quando nós sentimos por termos sido pegos no ato falho. Lembra quando você era filho e você fez uma arte? No meu tempo era arte, agora eu não sei como é que é. E o seu pai ou a sua mãe ficou sabendo, descobriu o seu ato falho. Qual era o sentimento que gerava-se no seu coração? Eu confesso aqui, tá, meu pai e minha mãe aqui sentados, muitas vezes era, que droga, me pegaram. Mas eu não sentia arrependimento nenhum por ter feito errado. Entendeu a diferença? O sentimento de culpa não é arrependimento. Na maioria das vezes o sentimento de culpa é por ter sido pego no ato falho. Como você era pego nas suas artes em relação ao seu pai e sua mãe. Quando seu pai descobria que você, em vez de ir buscar no supermercado aquilo que ele mandou, o pão na padaria, você foi para o campinho jogar futebol. E o pai foi atrás, a mãe foi atrás e pegou você. Hoje os filhos não fazem mais isso, né, irmãos? Eu tive infância.
A maioria dos filhos hoje não tem infância, porque os pais não têm mais coragem de deixar os seus filhos saírem sozinhos na rua. E eu sei, o nosso tempo, a nossa geração está difícil. Até brinco às vezes com alguns irmãos dizendo, eu não sei o que será do futuro, quando esta geração dos mais velhos passarem. Quem entendeu, diga amém. Irmãos, arrependimento é um sentimento que é gerado em nosso coração através do perdão de Deus e nos leva a não mais praticar aquilo que desagrada a Deus. O arrependimento puro, simples e verdadeiro é aquele que não pratica mais aquilo que desagrada a Deus. O sentimento de culpa, quando pego no ato falho, ele vai ser gerado, vai passar o sentimento de culpa e ele vai voltar a fazer o erro de novo. Então, a nossa unção de leproso, ela começa com uma contrição, ela começa com um verdadeiro arrependimento. Então nós recebemos, porque ao confessarmos, por isso que eu amo muito as histórias de Davi com relação aos seus próprios fracassos pessoais. Davi olhava para dentro de si mesmo, e quando ele fracassava com Deus, ele dizia, eu amo a oração do pecador arrependido que está no Salmo 51, ele diz para Deus, Deus... E no Salmo 39, principalmente, ele também usa uma frase que eu gosto: miserável homem que sou, somente eu pequei contra ti, Senhor. No Salmo 51 ele diz, Senhor, por favor, não me importa o trono, não me importa onde eu estou, não importa quanto eu conquistei, não importa quantas milhares de batalhas eu ganhei, eu só sei que se eu estou no trono, se eu venci batalhas, se eu fui elevado à posição de pastor a rei, Senhor, se eu conquistei, se eu construí, se eu elevei um tabernáculo para ti, foi porque a tua presença era comigo. Então por favor, ó Pai, é mais ou menos dessa forma. Eu estou tentando contextualizar o que o salmista Davi diz no Salmo 51, ele diz, Pai, não retires de mim o teu Espírito. Eu posso perder o trono, eu posso perder o tabernáculo, eu posso perder as riquezas, eu posso perder tudo que eu conquistei até agora, mas eu não posso perder o teu Espírito. Quem está entendendo, dá glória para o Senhor nessa noite. Oh, aleluias. Quando há um verdadeiro arrependimento no nosso coração, nós abrimos tudo pela presença dEle. Eu não posso viver sem a presença dEle. Eu não vou conseguir alcançar a unção de sacerdote e de rei, se eu não tiver passado pela unção de leproso. Depois que o leproso, e olha que interessante, 7 vezes aspergido sobre ele, o sacerdote pegava aquele sangue, ele tocava no lóbulo, se não me traz memória, da orelha direita, no polegar da mão direita, e no dedo maior do pé direito, simbolizando que a purificação do Senhor é completa na nossa vida, corpo, alma e espírito. Mente e corpo. Não existe meia purificação. Não existe, irmãos, meia comunhão com Deus. Não existe meia conversão. Ou você é um convertido, ou você é um santo de Deus, ou você não é nada. Olha que coisa interessante. O leproso era afastado depois de receber essa unção do sangue. 8 dias do arraial. Ao estudar tabernáculo, a gente tem estudado nas terças-feiras, eu relembrei uma coisa muito interessante. O primeiro mobiliário para acessar Deus era um sacrifício. Quando você passa pelo portão de 4 cores do tabernáculo, você encontra um altar de bronze puro ou cobre, que é um tipo da justiça divina.
altar do sacrifício exige que a vítima seja morta. A Bíblia diz na carta aos Hebreus que a alma que pecar, essa morrerá. Romanos vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas olha que coisa interessante, quando você chega e entra pelas portas do tabernáculo de Moisés, você encontra um altar de bronze que simboliza a justiça. Deus é duro contra o pecado. Para você conseguir chegar lá dentro do Santíssimo Lugar, você não consegue sem passar pelo altar de sacrifício. Alguém precisa ser morto para que eu tenha acesso à presença de Deus. Tem gente que não consegue entender isso, está vivendo numa graça falsificada, michuruca, bandida, achando que tudo é de graça. Não, a tua salvação não é de graça. A graça é presente de Deus, mas custou caro, custou a morte naquele altar de sacrifício, de justiça de Deus, a morte de algo precioso, chamado Jesus Cristo. Ele foi morto naquele altar de justiça de Deus, para que você entrasse na presença dEle. E quando você olha para as medidas do altar de sacrifício, é interessante. A sua base é uma base quadrada, que tem 5 côvados de largura por 5 côvados de comprimento. A sua altura é 3 côvados. Você sabe que o número 5 é o número tipológico da Bíblia Sagrada, na numerologia bíblica, de imperfeição, de obra incompleta. Você sabia disso? É tão interessante que qual é a estrela que o satanismo usa como uma das suas simbologias? A estrela de 5 pontas, sendo antagônica à estrela de Davi, que é uma estrela de quantas pontas? 6 pontas. Mas se você analisar friamente a estrela de Davi, na verdade são 2 triângulos. Que se você analisar mais friamente ainda o desenho da estrela de Davi, você vai ver que os 2 triângulos são entrelaçados um no outro. Eles não são só simplesmente sobrepostos, colocados um sobre o outro, mas é 2 triângulos entrelaçados. Quem é você? Você é corpo, alma e espírito. Quem é Deus? Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. E quando eu me entrelaço com Ele, Arabassodecas, oh, aleluia. Quando eu olho então para o altar de sacrifício, o altar da justiça de Deus, eu tenho uma base imperfeita que simboliza o homem afastado de Deus, o homem caído em desgraça, o homem sem a presença, sem o favor de Deus, sem a alegria do Espírito Santo que já se retirou da vida do homem. Mas quando eu vejo a sua altura, eu vejo 3 côvados, ou seja, para mim me tornar um número 8, se você pegar a base 5 mais 3, você vai ter um número 8, o número 8 também é uma das tipologias de obra na vida do homem perfeito, que se torna perfeito. Como é que eu me torno perfeito, pastor? Quando eu acesso a presença de Deus, através do Pai, através do Filho, e através do Espírito Santo de Deus, ou seja, Deus através dele mesmo, se fez justiça naquele altar, para que você fosse perfeito. Eu, um ser imperfeito, porque eu estava morto nos meus delitos e pecados, mas vai lá o perfeito e diz: eu dou a minha vida. E olha que coisa interessante, no livro de João, no Evangelho de João, Jesus diz o seguinte: olha, ninguém pode tirar a minha vida. Lá no sermão de consolações, no capítulo 17, na oração sacerdotal, daquele que é profeta, daquele que é rei e daquele que é sacerdote, as 3 unções estavam sobre Jesus. Ele disse: ninguém tem poder para tirar a minha vida, mas eu a dou pelos meus amigos. Ele se fez justiça por você e por mim. E através dele eu consigo acessar a presença do Pai.
Não há mais nada que me impeça, porque Ele é justiça em mim. Cristo é justiça de Deus em mim. Para mim acessar o lugar santíssimo, alguém tinha que morrer por mim. E Jesus fez isso. Sabe por que você hoje pode? Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: entremos confiadamente diante do trono da graça, a fim de alcançarmos graça e misericórdia. Como é que você consegue fazer isso, irmão? Sabe por quê? Porque toda vez que você diz Abba, você está dizendo oh, quando Deus vem e olha para baixo, lá do seu trono de infinita graça, e Ele olha alguém dizendo Abba, Pai. Ele olha e enxerga Cristo em você, oh, que adotou você, que introduziu você, que colocou você dentro da presença do Pai, e te fez eleito, precioso, redimido. E só assim, irmãos, essa é a primeira das mensagens, tá bom, irmão? Quem vai querer assistir as outras duas? Essa é a unção do leproso, falta ainda do sacerdote e do rei. Pergunta para o irmão aí, vai faltar o culto, irmão? Você vai faltar os cultos aí? Faltou um culto, perdeu a sequência. A gente só vai conseguir alcançar a unção de sacerdote e de rei se nós deixarmos os nossos pecados lá no altar de sacrifício. Então, irmão, não seja como essa geração incrédula. E eu não estou nem me referindo a pecador, irmãos, porque o pecador... Pastor Daniel, agora eu vou ver aqui se o negócio fumega ou não fumega. Quer ver? Quantos não cristãos nós temos aqui que não aceitaram Jesus ainda como Salvador? Levante a mão. Tem alguém? Estou pregando para crente. Quem entendeu? Por isso que eu estou sentando a ripa aqui, irmão. O pecador, irmão, já está no maligno. A única chance dele é de ter um encontro com Jesus. Sabe quem é que vai apresentar Jesus para ele? Olha para a pessoa que está perto de você aí. Dá uma olhadinha para o lado aí, irmão. É esse cara aí, essa pessoa aí do seu lado que vai apresentar Jesus para ele. E a pergunta é, você tem feito isso? Como virão se não há quem pregue? Como crerão se não há ninguém que anuncie? Sabe onde é que vai estar a sanção? Lá no sacerdócio. Primeiro Jesus perdoa, transforma e purifica. Só para dar um gostinho eu estou acabando. Quando ele voltava 8 dias depois, obra perfeita, o sacerdote reexaminava ele, para ver se não havia reincidência. Olha que coisa interessante. Então, se ele permanecia puro depois daqueles 8 dias, ele tinha que trazer o seu sacrifício de louvor. Um cordeiro, ou dentro de todas aquelas escalas da oferta levítica, dentro das suas condições. Se eu fosse abastado, um novilho; se eu fosse um pouco menos abastado, um cordeiro; se eu fosse um pobre, eu trazia uma pomba rola. Agora, se eu era um miserável, eu trazia uma medida de flor de farinha de trigo. Mas eu apresentava o meu sacrifício ao Senhor. Então o sacerdote, só para dar um gostinho, ele pegava, molhava o seu dedo. Ah, meu Deus! No azeite puro. E aí ele ungia a orelha direita lá no lóbulo, polegar direito, dedo grande do pé direito. O que é o óleo, irmão? O que é óleo, irmão? Fique em pé nesse instante. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei quais os sentimentos no seu coração.
Eu não sei o que se passa na sua vida, eu não conheço. Eu sou que nem Samuel da Bíblia aqui na sua frente, meu irmão. Eu vejo você o que você é por fora. E eu só consigo, eu como miserável humano que eu sou, eu só julgo você pela aparência. Mas graças a Deus que eu não sou Deus, irmãos. Porque a Bíblia diz que Deus vai além da nossa carne. E Ele penetra lá no nosso coração. Através da palavra poderosa dEle de Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz que a palavra de Deus, que é tão atual quanto no passado, é no presente e será no futuro, ela é atualizadíssima, ela é poderosa, diz a carta aos Hebreus, mais afiada que uma espada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma do espírito, juntas e medulas, vai lá no teu âmago, e ela é a única, porque eu já fiz essa pergunta para várias pessoas, e a gente tem dificuldade, até eu mesmo também tenho grande dificuldade, de saber qual é a divisão da alma do espírito, onde começa a alma e começa o espírito, onde termina o espírito, começa a alma, é difícil, mas a palavra de Deus diz, ela sabe exatamente onde está a divisão da alma e do espírito, e ela ainda é apta, essa palavra que é poderosa, ela é apta para discernir as intenções do coração do homem, ou seja, a palavra de Deus sabe exatamente qual é a tua intenção de estar aqui nessa noite. Eu não sei. Eu não sei por que você entrou por aquelas portas. Eu não sei se você entrou esperando um milagre. Eu não sei se você entrou esperando alguma coisa da parte de Deus para a sua vida. Eu não sei se você entrou por essas portas esperando que Deus falasse com você. Eu não sei, mas o Senhor sabe. A Bíblia diz que Ele esquadrinha os pensamentos e pesa os corações. Quem sabe está na hora de a gente fazer um concerto novo com o Senhor. E dizer, Senhor, eu preciso da unção do leproso na minha vida. Feche os teus olhos, põe a mão sobre o teu coração. Você que quer, claro. Você que deseja que Deus faça uma obra perfeita em você. Lembra da parábola do fariseu e do publicano? Jesus disse que estavam os dois ali no templo. Um batia no seu peito dizendo, ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os adúlteros, roubadores. Oh Senhor, eu te dou o dízimo, eu faço todas as coisas, mas eu te dou graças acima de não ser um ladrão, de não ser um roubador, de não ser um adúltero, um fornicador. Eu te dou graças acima dessas coisas, que eu não sou como esse miserável publicano. O publicano, prostrado, contrito, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um miserável pecador. Jesus olha para aqueles que debatiam com ele e pergunta, quem vocês acham que saiu dali justificado? Ou seja, quem vocês acham que saiu dali perdoado? Aquele que se vangloriava ou aquele que se humilhava? Então, meu irmão, a Bíblia ensina que quem se humilha, Deus exalta, e quem se exalta, Deus humilha. Eu não conheço o teu coração, mas Jesus conhece. Senhor, nós encerramos, Senhor, essa ministração. Eu não sei o que se está passando no coração dos teus filhos, não sei quais são as atitudes, eu não sei quais são os seus pensamentos, eu não sei quais são as suas ambições, projetos pessoais, eu não sei, Senhor, os seus intuitos ao entrar na tua casa, mas, Senhor, aonde houver um coração como o do publicano, que reconhece as suas misérias, que reconhece as suas falhas, que reconhece os seus limites,
Senhor, unge ele, Senhor, nessa noite, com a unção do leproso, ou seja, com o teu perdão, Senhor. Senhor, com teu amor, restitui. Senhor, restitui aquilo que o inimigo roubou, aquilo que o inimigo fraudou nas suas vidas, aquilo que ele tirou, a comunhão, o amor, a paz. Senhor, restaura isso na vida dos teus filhos, Senhor. E chama eles a um compromisso contigo, Senhor, para que eles tenham o desejo de receber na sua vida uma unção sacerdotal, uma unção de rei, que é para isso que tu nos chamou. Tu nos elegeu em ti mesmo como reis e sacerdotes, a fim, Senhor, de nós anunciarmos, e a fim, Senhor, de ofertarmos a ti a nossa vida. Senhor, por isso, Senhor, eu peço, Senhor, a tua bênção sobre a vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus oramos, amém e amém, Senhor Jesus, amém, Senhor, aleluia, Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão.